3 de secretariado, certo? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos aprender o que é uma ata, vamos aprender o que é uma reunião, qual a importância da reunião. Então, passar para frente aqui. O primeiro tópico que nós vamos falar, pessoal, é a agenda. Então, eu vou ler aqui e vou fazer um comentário para vocês, tá? A agenda é definida como um livro ou caderneta de anotações com espaço reservado para cada dia e suas respectivas horas, de forma cronológica. Então, o que é a agenda? É aquele lugar onde eu vou me organizar, onde eu vou registrar as coisas importantes, as coisas que eu preciso lembrar. Então, vamos supor, né, se o meu chefe, se o meu patrão, ele vai ter um compromisso no horário X, onde eu vou registrar isso? Na minha agenda. Se eu tenho que fazer uma coisa hoje, me pediram uma coisa diferente, uma coisa típica da minha rotina, que eu tenho que terminar, aonde eu vou anotar para eu não esquecer o que eu tenho que fazer? Na agenda. Então, a agenda é o principal aliado do secretário, para que ele se organize. Então, é fundamental, é praticamente assim, impossível você ser um bom secretário, exercer o secretariado de forma competente, sem você se organizar. Porque o secretário, ele tem essa função, né, de organizar a agenda, de ser a pessoa que vai marcar compromissos, de ser a pessoa que vai auxiliar a empresa em que ele está inserido em todo esse processo de organização, tá bom? Aqui, então, não esquecer de forma cronológica. Então, o que significa? O compromisso que é mais cedo, eu vou registrar, o que é mais tarde, eu vou anotar de acordo com o dia e tudo mais. Hoje em dia, a agenda não é necessariamente de papel, né? Muita gente já tem a agenda no celular, né, no telefone, muita gente tem a agenda virtual. Então, não é necessariamente no papel hoje, mas ainda assim é importante para que eu exerça o secretariado de forma competente, que eu tenha uma agenda em algum lugar, que eu tenha as anotações referentes ao meu trabalho em algum lugar onde eu possa acessar depois. É um dos principais instrumentos de trabalho da secretária, é um guia seguro e indispensável para se trabalhar com eficiência. A agenda traz basicamente o registro das obrigações diárias, tanto do executivo como da secretária. Então, ou seja, a agenda é o que vai ficar responsável por registrar, por catalogar, então, as obrigações, os compromissos que serão executados naquele dia, tanto pelo secretário. Então, se hoje eu tenho que fazer ligações para não sei quem, se eu preciso conversar com o fornecedor, se eu preciso organizar o meu arquivo, enfim, tudo que eu preciso fazer, o registro, e tudo aquilo que aquele para quem eu trabalho tem que fazer hoje, tem uma reunião no horário X, vai receber uma pessoa no horário Y. Então, tudo isso eu vou deixar, então, anotado. É para isso que vai servir a agenda. Organização de uma reunião. Então, beleza, eu entendi qual é a importância da agenda, para que o secretário ou a secretária vai usar a agenda, ok. E agora? Vamos falar sobre o que, então? Vamos falar sobre o que é reunião. É um conceito bem simples. Eu acho que quando eu falo em reunião, todo mundo entende o que é, certo? Então, a reunião serve para solucionar problemas, para criar estratégias, para discutir assuntos da empresa. É um meio rápido e eficaz de tomar decisões. Por que rápido e eficaz? Eu marco uma reunião, eu me reúno com o grupo de funcionários, conforme está na imagem aqui do slide, me reúno com o grupo de funcionários e dessa reunião vão ser levantadas soluções, porque toda reunião, nós vamos ver aqui mais para frente, ela tem uma pauta. Eu não marco uma reunião para não falar sobre nada, né? Eu marco uma reunião para conversar sobre alguma coisa que precisa ser alinhada, alguma coisa que precisa ser resolvida. Então, a reunião, ela tem essa função de ser um espaço de diálogo entre ali o patrão, né, e o seu funcionário, o seu colaborador. Existem 2 tipos de reuniões. Existe a reunião ordinária, que é marcada com até 7 dias de antecedência. Então, ou seja, pessoal, nós vamos ter uma reunião na semana que vem, na sexta-feira, às 8 horas da manhã. Todos os funcionários estão cientes, essa é uma reunião ordinária. E existe a reunião extraordinária, que é convocada para tratar de assuntos urgentes. Então, aconteceu uma coisa grave, uma coisa séria, alguma coisa que precisa ser resolvida de imediato na empresa. Eu convoco uma reunião extraordinária, tá bom? Eu não
não necessariamente vou avisar com um prazo de antecedência muito grande. A reunião ordinária, gente, geralmente ela vai ser um tipo de reunião bem estruturada e bem organizada. Em alguns casos, quando eu faço uma reunião ordinária, a pessoa que vai chegar à reunião, né, o funcionário que vai estar presente na reunião, muitas vezes já até sabe da pauta que vai ser discutida, já tem ali a pauta num papel, às vezes no celular para saber o que vai ser falado. Ela é uma reunião em que a pessoa se programa para estar, então a pessoa marca na agenda, né? Assim como nós falamos aqui da importância da agenda para o secretário, para a secretária, então é marcado na agenda, tá? Essa reunião ordinária, porque é uma reunião que eu me organizo e me preparo para estar nela, porque eu sei que é uma reunião que vai tratar de um tópico importante. E a reunião extraordinária é essa reunião realmente para tratar de assuntos mais urgentes, coisas que carecem de uma solução rápida. Planejamento de uma reunião. Então, ok, eu vou me reunir com a minha equipe. O que eu preciso pensar, o que eu preciso fazer para me reunir com a minha equipe, para que nós possamos, então, colaborar, para que nós possamos estar ali, debater a pauta que eu tenho que falar. Então, primeiro, local, né? Eu não posso fazer uma reunião em lugar nenhum. Nesse ano, com o home office, a gente percebeu muita gente trabalhando de casa e muitas reuniões sendo feitas por aplicativos como o Google Meeting, como o Zoom, né? Sendo feitas, então, ali remotamente, sendo feitas pelo telefone. Mas não deixa de ter um local. O trabalhador ele tem que separar um local para estar ali, ele tem que ter baixado o aplicativo, também é necessário. Então, mesmo numa reunião remota, ela vai exigir também essa questão da localização, de um local, de um ponto em que todo mundo vai se reunir. Todo mundo vai ter que estar no aplicativo tal, no horário X, para a gente se reunir. Ou todo mundo vai ter que estar na empresa, na sala tal, no horário X, para a gente se reunir. É necessário. Porque pensem comigo. Imagina que eu convoco uma reunião, porém, somente eu vou estar numa reunião, mas eu não aviso ninguém onde é. Aí a pessoa vai ficar perdendo tempo, procurando, tentando ligar para mim, tentando saber onde é, não vai conseguir chegar. Então, eu vou ter uma reunião eficiente, eu vou conseguir me reunir e conversar e conseguir debater com a minha equipe de forma eficiente? Eu não vou. Por que eu não vou conseguir me reunir aqui, então, de forma eficiente? Porque eu não me planejei, porque eu não me organizei, eu não separei um local, eu não tive uma comunicação adequada com a minha equipe para que todos soubessem onde a reunião seria. Então, as pessoas não compareceram, não foram. E aí, o tema que eu tinha para discutir, para debater naquela reunião, vai ficar prejudicado, não vai ser debatido. Eu preciso de uma hora e uma data, então, ou seja, as pessoas têm que saber onde, quando vai ser e o horário, certo? O número de participantes, então, eu tenho que delimitar quem é que vai participar dessa reunião ou não. É uma reunião com todos os funcionários? É uma reunião com um grupo seleto de funcionários? É uma reunião de aconselhamento, onde eu vou receber só um funcionário? Então, se eu estou planejando uma reunião, é uma coisa que eu tenho que pensar. Pauta dos assuntos. O que é pauta? O que eu vou falar? Então, eu marquei uma reunião, ok. Mas ninguém vai a uma reunião para não falar nada, certo? Ninguém vai a uma reunião para perder tempo. As pessoas vão a uma reunião para discutir alguma coisa, para ter esse espaço de debate, esse espaço de diálogo sobre aquilo que tem que ser comentado ou que tem que ser resolvido. Então, isso que tem que ser comentado na reunião, o que está para ser resolvido, é o que a gente chama de pauta. É aquela questão que eu falei, que a pessoa, em alguns casos, a pessoa recebe uma cópia impressa da pauta da reunião. Disponibilizar os objetos necessários. Então, se eu vou fazer uma reunião e eu preciso passar um slide, eu tenho que ter ali os equipamentos necessários para passar um slide. Se eu vou marcar uma reunião e eu quero passar um vídeo, eu tenho que ter uma caixa de som, porque como que as pessoas vão assistir um vídeo se não tiver um áudio, se não tiver um som, alguma coisa para elas escutarem o que está sendo passado? Então,
se eu preciso que todo mundo anote o que vai ser falado na reunião, o funcionário tem que ter uma caneta. Objetos necessários, então. E por último aqui, coffee break. O que é o coffee break, pessoal? Não é necessariamente, não é obrigatório, não é em toda reunião que vai ter. Mas o coffee break é o nosso famoso cafezinho. Então, se eu vou fazer uma reunião muito extensa, eu posso separar uma pausa para o café, para que o funcionário tome um café, coma um lanche, alguma coisa, e volte para a reunião, porque se ele estiver com fome, ele vai ficar disperso, vai deixar de prestar atenção naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou explicando, e também não vai ser eficiente, então, essa reunião que eu convoquei, tá bom? Ata. Chegamos a um conceito muito importante aqui. Então, o que é a ata? É a descrição escrita, então, ou seja, é onde eu registro tudo o que aconteceu naquela reunião. Então, a ata, nós vamos ver um exemplo de uma ata num slide aqui mais para frente. A ata é onde eu vou registrar tudo o que foi falado, quem compareceu, onde foi. Então, é um registro que o secretário, tá bom? Quem faz, quem redige a ata é o secretário ou a secretária responsável. Ele vai anotar, então, todas as informações relevantes sobre aquela reunião, sobre aquele encontro. Para que isso? Porque é super importante a gente registrar, a gente poder ter guardado, a gente ter uma comprovação de tudo que foi feito. A ata, muitas vezes, ela é assinada pelos participantes da reunião, se não todos, é assinada por parte, né? É assinado ali pela pessoa que está presidindo a reunião e uma comissão de funcionários, se não for todos, for uma reunião com muitos participantes. Mas é super importante para registro, para fim de guardar mesmo, de organização, tá bom? Então, pessoal, esse foi, então, o nosso último slide. Quero só mostrar para vocês aqui. Peraí. Voltar. Então, olha, aqui eu tenho um exemplo de uma ata. Então, ata de reunião do Conselho de Administração. Quais as informações que eu vou registrar nessa ata? Então, ó, o local e a hora. Então, aqui, na sede social. O que é sede social? Isso a gente já estudou também, né? A gente viu em rotinas. Então, é a empresa, é o nome, a razão social daquela empresa. No endereço e no horário que foram ali predeterminados, que foram marcados com todo mundo. Convocação e presença. Então, quem foi chamado para participar dessa reunião? E quem participou dela. Então, eu vou registrar. Mesa, então, mesa, ou seja, quem, né, está presidindo essa reunião. Então, eu vou colocar aqui o nome do presidente, ou seja, quem está falando, quem está à frente dessa reunião, quem está comunicando, quem está transmitindo a informação, né? Porque eu não posso também ter uma reunião sem alguém que vai presidi-la, sem alguém que vai dar um direcionamento. Mesmo que eu for ter uma reunião livre, onde todo mundo tem liberdade de comentar, eu preciso ter alguém que vai ser responsável por presidir os debates. Porque se eu somente for deixar todo mundo falar livremente, não tiver ninguém que vai iniciar o debate, alguém que vai dizer, tá bom, fulano, e agora ciclano, você quer fazer um comentário? Se não tiver ninguém que organize, vai ficar uma coisa também que não vai ser eficiente. Por quê? Porque a reunião vai se estender, talvez, além do necessário, e eu talvez não consiga chegar ao cerne, eu não consiga levar a discussão para a parte que eu quero. Então, eu quero chegar a um lugar X. Eu quero resolver este problema através da reunião. Como que eu vou ter certeza, né, que esse problema vai ser resolvido? Quando eu direcionar, então, a pauta da minha reunião para onde eu quero. E o nome do secretário. Então, ou seja, quem redigiu aquela ata, quem era a pessoa que estava responsável por fazer as anotações sobre o que foi falado, tá? Ordem do dia. E aqui nós temos um exemplo que vai mostrar aqui como que vai ser, então, escrito o texto dessa ata. Nós vemos que aqui é numa linguagem bem formal, ó. Vemos aqui que
Toda vez que eu vou informar o nome de um participante aqui, ó, eu coloco alguns dados específicos, como nome, nacionalidade, estado civil, se é casado, solteiro, profissão, o número do CPF e do RG, né, que é o registro geral. Então, ou seja, tem uma série de informações que eu tenho que colocar aqui e tenho que obedecer à norma culta da língua. Por que eu tenho que obedecer à norma culta da língua? Por que eu não posso escrever a linguagem do jeito que eu quiser, falar o português do meu jeito, escrever do jeito que eu falo no meu dia a dia? Porque é uma reunião, é um documento formal, é uma coisa de empresa. Então, eu não posso colocar numa linguagem coloquial, uma linguagem que eu vou usar com os meus amigos. Eu preciso transmitir uma imagem mais profissional. Como que eu faço isso? Através de uma comunicação padrão. Então, por que a gente usa a norma culta, a norma padrão da língua na escola e no trabalho? Porque é de ampla difusão. Por exemplo, se eu estou conversando com você no dia a dia, eu posso usar uma gíria, que você pode conhecer ou não, mas está tudo bem. Agora, se eu estou conversando com você na norma culta da língua, como é uma norma que todo mundo é ensinado na escola, né? Toda pessoa que vai à escola é ensinada essa mesma norma, é ensinado esse mesmo padrão de comunicação, eu vou ter a certeza de uma comunicação mais eficiente, eu vou ter a certeza de que eu estou usando um código linguístico, uma palavra que o meu ouvinte vai entender. Então, para eu transmitir essa imagem mais profissional a meu respeito, sempre que eu estiver falando de um ambiente de trabalho, eu tenho que primar pela comunicação padrão, eu tenho que primar pela norma culta da língua. Não é simplesmente uma questão de gosto, tá bom? É uma questão de norma, é uma questão de uma regra que a gente obedece para ter certeza de um processo comunicativo mais eficiente. E quando se trata de secretariado, nós vimos também quais são as qualidades de um secretário, certo? É indispensável que você, sendo um secretário, sendo a pessoa que talvez vai ser o primeiro que o cliente vai conhecer, que você se comunique de maneira eficiente, que você saiba se expressar. Porque naquele momento você vai ser a imagem que o cliente vai ter da empresa. Imagina se você não souber se comunicar direito, não souber falar direito, usar palavras de baixo calão. Então, imagina só como que vai ficar a imagem da empresa para aquela pessoa que está olhando para você, para aquele cliente que está ali em contato com você. Não vai ser uma coisa bacana, não vai ser legal. Então, para que eu possa resolver isso, como eu resolvo então? Primando sempre pela norma culta da língua, buscando me desenvolver, buscando saber, sempre estudando. A gente nunca pode deixar, né, para lá, deixar de procurar saber, de se comunicar. Por quê? O mercado de trabalho, ele vai sempre me exigir isso. Eu consegui hoje uma vaga de secretário, certo? Eu consegui, mas o mercado ele sempre vai me exigir mais. Ele sempre vai querer que eu demonstre mais. Eu não posso ser um funcionário que vai ficar parado no tempo. Um funcionário dessa forma, uma pessoa que não busca se qualificar, que não prima por exercer o seu trabalho com competência, é um funcionário que dificilmente uma empresa vai querer manter. E não é esse o nosso objetivo, certo? Todo mundo quer ter um emprego bacana, todo mundo quer ser mantido no emprego. E como que isso vai acontecer? Esse processo vai acontecer? Quando houver ali, então, quando eu corresponder àquela expectativa, quando eu exercer o meu trabalho com primor, e ali o meu contratante percebeu, falou, olha, esse funcionário, essa pessoa que eu contratei, ela se preocupa em exercer o seu trabalho com qualidade, ela oferta um serviço de qualidade para essa empresa e para o público que a gente atende. Então, fechando aqui o nosso raciocínio e retomando tudo que nós falamos hoje, nós entendemos o que é uma reunião, nós falamos sobre a importância da reunião, sobre como se organiza uma reunião, entendemos aqui o que é uma ata, certo? E falamos também, deixa eu voltar aqui, dos tipos de reunião e sobre a agenda. Então, toda essa aula foi relativa à questão de organização. A atividade vai ser mandada para todo mundo no portal do aluno agora. Quem não tiver acesso ao portal, não tiver conseguindo, tiver com dificuldade, me chama no WhatsApp, pede que eu envio a atividade para vocês lá, eu envio a foto ou envio a atividade em PDF, tá bom? A atividade pode ser enviada para mim ao longo do dia. E, no mais, muito obrigada pela presença na aula de hoje e até semana que vem.